E vamos lá, do versículo 1 ao 4, fala que caráter está acima das riquezas. Então, a gente já falou, a gente percebe que Salomão vai reforçando os assuntos que ele já trouxe nos próximos capítulos. Caráter acima das riquezas. Não é sobre como as pessoas te conhecem ou chamam você, mas da marca moral que a sua vida deixa. Qual é a marca moral que a sua vida tem deixado nas pessoas? E a moralidade está em pequenos detalhes. É como nós nos comportamos no trânsito, é como nós nos comportamos numa fila de espera. E a gente ouve muito testemunho disso para quem viaja bastante, né? E esses dias eu ouvi de um pastor. Agora não me pergunte de qual deles foi. Que ele estava na fila e mandaram ele de um lugar para outro, de um lugar para outro. E ele, se que algo dentro dele dizia, não revela aí quem tu é, fica quieto aí, te comporta, te comporta. Quando chegou no último lugar, alguém que estava observando, e ele viu que estava observando ele há tempo, chamou ele e disse assim, ô pastor fulano, podemos tirar uma foto? E também a comissária que estava ali recebendo os passaportes também disse, pastor, eu sou membro da sua igreja, não vou me lembrar nem qual igreja. Mas enfim, nós estamos sempre sendo observados. E aí, qual é a marca moral que a nossa vida está deixando? A riqueza não define valor humano. Tanto o rico quanto o pobre foram criados pelo mesmo Criador. É isso que diz aqui no capítulo 1 ao 4. E Jesus também disse aos seus discípulos, lá atrás, nos evangelhos, ele disse assim, vocês sempre terão os pobres com vocês. Então, às vezes a gente quer eliminar algo que a própria Bíblia já disse que sempre haverá. Mas os dois, diante de Deus, têm exatamente o mesmo valor e foram criados por Deus. E Deus conhece o coração de cada um. A prudência protege do mal. Humildade e temor do Senhor geram recompensa. Humildade e temor ao Senhor. E hoje eu vou trazer mais uma referência sobre temor, porque nós já estudamos sobre o que é temor ao Senhor, que não é medo, também não é pavor. Hoje eu vou trazer uma referência nova, É reverência que molda decisões. Quer anotar aí? É reverência que molda decisões. O temor do Senhor nos faz pensar como é que vamos tomar as nossas decisões para honrar a Deus. Então, para quem está entrando agora, estou aqui com a fita de graduação e a de A. Ela tirou a formação inteira dela, em todas as matérias. Que lindo, né? Glória a Deus. Estou aqui para honrar o nome do Senhor por isto. Então, como é que vai ser moldada a decisão? Eu amo tanto a Deus, eu honro tanto a Deus, eu tenho tanto temor a Deus que as minhas decisões vão ser moldadas por esse amor, por esse temor a Deus, por essa honra a Deus, é que eu vou tomando as minhas decisões. Então, as decisões não são mais tomadas pelo meu querer, pelo meu prazer, elas são tomadas através da honra a Deus. Através da honra a Deus. Tá estranho esse negocinho chacoalhando aqui, mas eu não vou tirar não. Vou honrar a Deus até o final dessa live, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Só quem conviveu com nós todo esse tempo sabe, né?
A Michele que está aqui sabe como foi esse tempo. Quantas vezes ela teve que olhar para mim e dizer assim, ó, está tudo pronto, está tudo pronto. O pai está cuidando de tudo. Então essa vez, por exemplo, que a gente foi para lá, agora em maio, nós estávamos sem ver a nossa filha desde dezembro, nós viemos embora em janeiro de 25, então mais de um ano que estávamos sem vê-la. Então foram vários desafios que vivemos. Amém? Então, as minhas decisões vão ser moldadas através do amor, da honra ao Senhor. Do 5 ao 6 fala sobre educação e direção de filhos. E olha só, aqui fala, né, um dos versículos mais conhecidos, inclusive o chave desse capítulo. Instrui a criança no caminho que deve andar e até quando crescer não se desviará dela. Mas isso não é uma fórmula mágica. Ensine e então a criança seguirá. Vamos lá, vamos explicar isso aqui um pouquinho. Instruir vem da palavra Hanukkah, que é dedicação. A raiz da palavra é Hanukkah, que é dedicação. Então, não é apenas ensinar uma informação. Não é só isso. Mas é consagrar uma direção. Diferente, né? É consagrar uma direção. Princípio, direção precoce cria trilhos profundos. A ciência diz que até os 7 anos se determina a criança. Até os 7. Aonde têm estado os pais até os 7 anos das crianças? Às vezes muito ocupados em construir patrimônio, gerar riqueza para deixar legado financeiro. Perdeu o tempo mais precioso da vida desta criança, que é a formação do caráter dela, que acontece até os 7 anos. Princípio, direção precoce cria trilhos profundos. É ensinar considerando identidade, vocação e o estágio da criança. Discipulado começa cedo e é intencional. Qual é a identidade dos nossos filhos? A principal identidade deles: filhos amados do Pai. Então, é ensinar considerando primeiramente essa identidade, depois a vocação e considerar o estágio que a criança está. Então, nós precisamos, acima de tudo, saber o que Deus tem para os filhos que Ele nos entregou. Porque, para começo, os filhos não são nossos, os filhos são herança do Senhor e nós prestaremos contas diante de Deus da vida deles. Então, eles são de quem? Do Senhor. Foram nos concedidos como herança, como um privilégio de orientá-los para servir, agradar, honrar e buscar a Deus. Essa é a identidade principal dos nossos filhos. E nós precisamos saber, Deus, o que tu queres dos nossos filhos. Não é o que nós queremos que os nossos filhos sejam, o que nós queremos que os nossos filhos façam, mas o que Deus já escreveu no céu para eles realizar e fazer. A partir do momento que nós buscamos isso, Deus vai abrindo portas, vai preparando os caminhos, vai dando a direção de todas as coisas. E para isso os pais precisam estar rendidos e sensíveis a ouvir a voz de Deus. Então, discipulado começa cedo e é intencional. Começa cedo. Comece discipulando os seus filhos. Do 7 ao 9. Consequências de escolhas financeiras e morais. Aqui do 7 ao 9 vai trazer novamente o assunto do empréstimo de dinheiro, de nome, de fiança e tudo mais. Então,
Aqui Salomão repete-se na instrução. E aí tem 3 pontos chaves: dívida e poder econômico. Quem planta injustiça vai colher aflição, e generosidade traz bênção. Então, no primeiro, na consequência da dívida, ele fala algo muito importante. Quem toma emprestado é servo de quem empresta. Aqui vem um alerta muito prático: dívida cria dependência e limita a liberdade. Então, meu querido e minha querida, viva com aquilo que é as suas condições de viver, porque senão você vai estar sempre limitando a sua liberdade e sendo escravo e servo de quem lhe emprestou o dinheiro. Porque a Bíblia diz que é isso. Salomão fala isso, ele sabe o que ele está instruindo. Foi o homem mais sábio que já existiu. Foi Salomão, mais rico e mais sábio. E a Bíblia disse que nunca haverá alguém como ele. Então, alerta prático: dívida cria dependência e limita a sua liberdade. Você está sempre na mão do outro, espiritualmente, emocionalmente e financeiramente. Cuide disso. Agora vamos para a parte da generosidade. Deixa eu até tomar um golinho aqui do meu cappuccino. Nada saudável. Que o meu estômago tá falando aqui. Vocês estão ouvindo? Meu estômago tá falando aí. Vamos lá. Generosidade no hebraico significa quem olha com abundância e compaixão. Quem olha com abundância e compaixão. Para você que está chegando agora, eu não me formei em nada. Quem se formou foi minha filha. E eu tô aqui vestidinha para honrar o nome do Senhor por esse tempo. Como você lida com o dinheiro revela o seu governo interior. Exatamente. Como você lida com o dinheiro vai demonstrar quem é o seu Senhor, se é Deus ou se é o dinheiro. Então aqui fala mais sobre a disposição do coração do que sobre dinheiro. Na cultura bíblica, ter olho bom é olhar as pessoas com bondade, compaixão e liberalidade, que é o contrário de olhar mal, que refere-se à avareza, inveja e egoísmo. A generosidade começa na forma como enxergamos. Exatamente, começa aqui, ó. Não aqui. Antes da mão repartir, o coração já decidiu não viver fechado para si mesmo. Uns têm recurso e não são generosos. Outros não têm recursos e repartem tudo que têm. Tá vendo a diferença? Não é o ter que vai te fazer ser generoso. Você já é generoso, mesmo que você não tenha para ser. A bênção está conectada ao fluxo e não ao acúmulo. Você está gravando isso, meu querido e minha querida? Você está anotando? A bênção está conectada ao fluxo e não ao acúmulo. Nós somos rios, não represas. Você já ouviu isso? Acredito que várias vezes. Na lógica do reino, aquilo que recebemos não é só para retenção, mas também para administração e serviço. Quem reparte reconhece que tudo vem de Deus. E olha que interessante isso aqui, ó. Repartir o pão não é o que sobra. Ai, se sobrar eu vou repartir, se sobrar eu vou ser generoso, se sobrar não, isso não é generosidade, não é do que sobra, é repartir do que é seu, é repartir do que é meu, compartilhar daquilo que supre a vida. Então não é da sobra, meu querido e minha querida, não é da sobra. Sua generosidade
é quando sobra ou é um estilo de vida? Primeira pergunta da live aí para você gravar. Acho que já foi a segunda, né? Mas essa é E agora? Nada ainda? Voltou? Ah, legal então. Glória a Deus. Não sei o que eu sei que apareceu uma chamada aqui, pode ter sido isso. Aleluia. Então vamos lá. Perguntinha pra você. Sua generosidade é quando sobra ou é um estilo de vida? E eu falei que ia falar um assunto aqui. Até a live quis travar, né? Mas eu vou falar aqui. Olha só. Fala-se muito, né? Criticado muito quando fala de dinheiro, fala sobre dízimo, sobre ofertas, e as pessoas às vezes vêm fazer essas perguntas para Colombo e eu. Sobre, Giovana, o dízimo é os 10%, como é que é? Deixa eu falar para você. Os 10% é o tempo da lei, meu querido e minha querida. Você ficar no tempo da lei não tem problema, você pode ficar no tempo da lei. Mas a generosidade, ela vai além do tempo da lei. Ela não é presa a os 10% é isso e aquilo. Não, você é generoso, você é generosa. Você reparte o que você tem, você quer investir no reino. Interessante, a gente tem, o ser humano tem a ânsia de investir tanto nas coisas da terra, né? Investe nisso, investe naquilo, investe naquele outro, investimento aqui, investimento lá. Eu sou do mercado imobiliário, fala-se muito em investimento. E investir no que é eterno. Quando vai investir? Então, a formação da Maria Luísa, que estou aqui, caracterizada para honrar o nome do Senhor, a gente escolheu olhar como um investimento missionário. Um investimento missionário. Investimos em uma missão, preparar uma geração com a palavra de Deus para levar cura, para levar a palavra. Então, como é que você tem visto o reino de Deus? Qual tem sido a sua generosidade com o reino? Sim, o reino precisa do dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro, nem do meu. Deus não precisa de dinheiro. Mas o que é feito para o reino precisa de dinheiro, porque estamos nessa terra ainda. Então, meu querido e minha querida, dobre o seu joelho, fale com o Senhor e diz: Deus, me dê um coração generoso. Eu fui criada como uma mãe com um coração generoso. Então eu vi minha mãe abençoando muita gente, muito reino. Então para mim é algo muito natural. Mas
né? Como vocês, quem assistiu a live do café, quinta passada, a Vanessa até falou. Ela diz até eu entender o que a Giovana queria dizer com ser apaixonada por Jesus, porque para mim era uma coisa natural, porque eu vi a minha mãe sendo apaixonada por Jesus a vida toda. Talvez essa fala para você também não vai fazer sentido agora, mas eu vou falar para você, conforme a sua intimidade com Deus, vai começar a fazer sentido a fala da generosidade. Então eu fui criada com uma mãe generosa. Maria Luísa foi criada por pais generosos. Então ela já desde criança sempre também foi generosa. Sempre foi de compartilhar, de partilhar, de abençoar. Sempre. Eu me lembro que se a gente desse uma moeda de R$1 para Maria, ela queria 10 centavos para dizimar. Ainda não tinha a minha mente aberta para generosidade. Era muito na lei. Quem me conhece sabe que eu fui liberta da religiosidade faz pouco tempo. Que a religiosidade é aquela coisa de você fazer porque é lei. Não fazer por temor e amor, por reverência, por essa transformação. Então hoje eu também acredito que ela tem outra visão. Porque eu vejo isso nela. Essa generosidade. Tanto que agora, ao trazer algumas coisas para casa, muita coisa já foi doado lá, porque muita coisa ela ganhou e de tudo que ela ganhou a gente doou para outras pessoas também. E ela ganhou lá, a generosidade que ela recebeu lá foram de coisas novas. Ela recebeu tudo novo, da pessoa ir comprar e levar para ela. Então, meu querido e minha querida, que tipo de generosidade você tem tido? Você tem sido generoso com os seus restos? Quando não serve mais para você, não dá mais para você, e você é generoso? Carinha de paisagem. Então, estude mais sobre a generosidade e sobre investir no reino de Deus. Os seus investimentos no reino de Deus, como é que estão? Quanto o reino tem avançado, porque você tem feito ele avançar através das suas finanças. E nós também somos chamados nessa área. Alguns são chamados missão. Nós temos um vídeo aqui nesse canal que fala sobre isso, quando nós ajudamos a enviar um casal para o Camboja. Não foi nós que enviamos. Muitos estão sustentando, mas o Café com Propósito está auxiliando. Nós podemos ir de 3 formas fazer missão. Nós podemos ir orando, contribuindo ou indo com nossos próprios pés. E há quem faça as 3 coisas. Ora, financia e vai. O que você tem feito? A que Deus tem chamado você a fazer? Então talvez você está buscando tanto qual é a sua missão, qual é o seu propósito. Que talvez Deus abençoe tanto a sua vida financeiramente para que você invista no reino. E você está investindo só em ti mesmo. Entendido agora? Que nunca mais você faça pergunta sobre dízimo e oferta. É generosidade para investir no reino. Para de ser influenciado por más conversações. Invista no reino. É maravilhoso. E é o que fica eternamente. Do 10 ao 16. Relações e influência social. Aqui fala que quando se retira o zombador, terminam-se as brigas. Então vamos lá, já falamos sobre essa pessoa aqui também, sobre o zombador. O zombador não é só o que fica brincando, mas é quem despreza a correção e contamina ambientes. Já falamos isso e estamos trazendo aqui, repetindo a instrução de Salomão. O zombador é aquele que despreza a correção e ainda contamina o ambiente contra a correção. Esse é o zombador. E ambiente importa sim. Presta bem atenção que eu vou trazer agora. Algumas influências precisam ser removidas, não apenas administradas. Algumas influências precisam ser removidas, não somente administradas. Se você deseja vencer em alguma área, não pode continuar em ambientes que alimentam a área que você deseja vencer. Como é que você vai ficar num ambiente que está alimentando uma área que você quer vencer essa área?
Como você vai continuar nesse ambiente? Aí eu coloquei aqui, ó. Ah, você pode dizer assim, eu tô administrando isso, Giovana, tô administrando isso, tô administrando aquilo, tô administrando aquele outro. Não. Administrar é tentar conviver com uma influência mantendo certo controle. É como deixar uma porta meia aberta e esperar que nada entre nela. Vamos tomar um cafezinho. Você deixa a porta meia aberta e espera que nada entre. Fecha a porta. Fecha essa porta. Aí eu até coloquei aqui, ó. Pode funcionar com coisas neutras, mas com influências que enfraquecem seus valores, drenam sua paz ou te afastam da missão que Deus tem para você, administrar vira desgaste constante. Talvez é por isso que você está tão cansado e cansada. Porque você está administrando, porque não sai do ambiente que alimenta aquilo que você deseja vencer. Remover é simples, é reconhecer que não te faz bem e não precisa continuar na sua vida. Ah, Giovana, mas esse ambiente precisa tanto de Deus. Verdade, precisa, e vai chegar o momento que você vai retornar nesse ambiente para levar o Deus que você conheceu. Mas até que você não vença, o melhor é você remover da sua vida. E eu trouxe aqui alguns exemplos, tá bom? Vou ler os exemplos aqui, ó. Há relacionamentos que normalizam fofoca, desonra, manipulação ou esfriamento espiritual. Remova da sua vida. E agora lembra que eu sempre digo, nunca é o cônjuge. Nunca é seu cônjuge. O cônjuge vai pro joelho até que Deus transforme você e ele, você e ela. Preciso de transformação. Não é só orar para Deus transformar o cônjuge. Você também precisa ser transformado e transformada. Há conteúdos que alimentam comparação, ansiedade, sensualidade excessiva ou distração. Remova. Você não quer mais ver no seu feed? Remova. Remova dos seus amigos. Remova, bloqueie. É isso que você precisa fazer. Conteúdos que alimentam isso na sua vida e você tá batalhando aí para se livrar disso, bloqueie do seu Instagram. Ponto. Simples assim. Há ambientes onde você sempre sai mais confusa, pesada ou distante de quem deseja ser. Saia desses ambientes. Simples assim. Quer ver uma frase para você? Na verdade, um texto completo aqui, mas enfim. A frase é: maturidade é discernir limites. Não há problema nenhum em você colocar limites em ambientes que você não vai mais. Eu excluí ambientes profissionais da minha vida. Exatamente, eliminei alguns ambientes profissionais. Decidi, não serve mais para mim, não vou mais. E eu sei que em muitos ambientes Deus tem se revelado através da minha vida, mas eu tenho orado para cada ambiente que eu sou chamada, eu tenho orado, Senhor, o Senhor me quer nesse lugar? Já falei sobre isso aqui, o Senhor tem algum propósito comigo nesse lugar, eu vou. Mas se o Senhor não tem, eu não vou perder esse tempo de ir lá, não. Se não tem nada que o Senhor queira realizar lá, através de mim. Pode ser que o Senhor queira realizar lá, através de outra pessoa. Se não tem nada para o Senhor realizar naquele lugar, através da minha vida, então, fala comigo, eu não vou. E, realmente, Deus tem impedido de eu ir em muitos lugares. Aí eu coloquei aqui um textozinho, ó. Nem tudo deve ser gerenciado.
há lugares, hábitos e influências que precisam ser retirados para que aquilo que Deus quer construir em você consiga florescer. Talvez você está dizendo assim, está demorando tanto na minha vida isso, tanto na minha vida aquilo. Eu oro, eu busco, eu estudo, Deus não está fazendo. Então, talvez lugares, hábitos e influências precisam ser retirados para que aquilo que Deus tem para você possa florescer. Do 17 ao 21. Estamos quase acabando. Ditados dos sábios. Então, daqui em diante vai vir 30 ditados. E hoje, no capítulo 22, deixa eu pegar a Bíblia, a mensagem que ela separou aqui. Vai falar de 5, tá? De 5. Que é uma sessão de sabedoria prática. 30 preceitos básicos. Então, primeiro, não basta ouvir externamente. Já falamos sobre isso. A sabedoria precisa ser internalizada. A sabedoria precisa ser internalizada. A sabedoria bíblica forma convicções sólidas para responder corretamente. Não é só responder com a fala, mas é com a reação correta também. Sabedoria bíblica nos faz reagir e responder corretamente. Quais são os 5 preceitos dos sábios dentro do capítulo 22? 1. Não explore os pobres. E eu vou ler aqui na Bíblia a mensagem, que é uma linguagem bem prática. Não pise nos pobres só porque são pobres e não use sua posição para explorar o fraco, porque o Eterno virá em defesa deles. O Eterno tirará a vida de quem lhes tirou para devolver a eles. Forte, né? Preceito 2. Evite pessoas dominadas pela ira. Não tem problema irar-se. A gente já estudou sobre isso aqui também. O problema é ser dominado pela ira. Então, evite pessoas dominadas pela ira, ou seja, que não tem domínio próprio. Aí diz assim, não ande com gente que só cria confusão. Fique longe de quem tem pavio curto, porque é contagioso. Você ficará igual e isso fará muito mal a você. Preceito 3. Cautela com finanças e garantias financeiras. Quantas vezes você já se colocou em situações terríveis financeiras porque não seguiu a palavra de Deus? Essa área também foi uma área que eu ouvi muito, aprendi muito com a minha mãe. Ela nunca foi fiadora de ninguém. E olha que as pessoas batiam na nossa porta para que ela fosse fiadora. E ela nunca foi fiadora de ninguém. E eu já falei aqui sobre ser fiadora. Então, Giovana, como que é? Você nunca foi fiadora? Sim, já. Já fui fiadora da nossa filha quando alugou aqui. A gente foi fiador de aluguel aqui para ela. Mas, olha só. Você pode ser fiador da conta que você pode assumir. Então, você vai ser fiador de uma conta de R$1.000 por mês? Esses R$1.000 por mês precisa caber no seu orçamento. Cabe no seu orçamento? R$1.000 por mês? Cabe. Então, você vai lá e assina. E não reclama quando a pessoa não pagar. Porque você assumiu que pagaria a dívida dela quando ela não pudesse pagar. Introduz isso que dói menos. Isso é ser fiador. Isso é ser fiador. Você assumiu a dívida do outro. Por livre e espontânea vontade. Então, assuma a dívida que cabe no seu orçamento. Não cabe, não assina. Vamos ver o que diz aqui? Não aposte em coisas como o pote de ouro no fim do arco-íris, dando como garantia a sua própria casa. Chegará o momento de pagar a dívida e você ficará só com a roupa do corpo. Deixa eu ler na outra minha Bíblia aqui. Agora quero ver que versículo, porque a mensagem junta os versículos, né? É 26 e 27. Vamos ver aqui.
Não seja como aquele que, com um aperto de mãos, empenha-se com outros e se torna fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Ah, como nós precisamos ler a Bíblia, né, meus queridos? Quem diz que Bíblia é atrasada? Quem falou que a Bíblia é atrasada? Se tivesse lido, não tinha se colocado em problema. Próximo. 4. Respeitar limites antigos. Vamos ver o que diz aqui. Não altere os limites da propriedade, demarcados há muito pelos seus antepassados. Versículo 28. Vamos ler na outra linguagem. Por isso que é bom você ter mais que uma linguagem. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. E o 5. Excelência conduz a lugares altos. Observe aquele que é bom no que faz. Os bons profissionais são solicitados e admirados e não ficam à sombra de ninguém. Qual versículo é? Cadê? 29. Vamos ver na outra Bíblia. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para a gente obscura. Se você faz com excelência, Deus não colocará você nem para trabalhar, nem para fazer negócios com pessoas obscuras. Negócios obscuros não aparecerão na sua vida. Por quê? Porque você está fazendo com excelência e Deus protege você. Então, resumindo Provérbios 22, ensina que uma vida sábia é construída por caráter acima de riqueza, prudência nas escolhas, cuidado com influências, generosidade, disciplina e excelência. E no 4, que é respeitar limites antigos, o Espírito Santo está me incomodando aqui, é sobre princípios que você recebeu, e você está quebrando na sua vida porque decidiu viver a vida do jeito que você quer. Do tipo assim, ninguém manda em mim. E aí os princípios você está deixando de lado. Princípios que você recebeu na sua casa, na sua família. Princípios de caráter que você vem quebrando. É sobre isso. Respeite os limites recebidos para que você prospere. Isso também é honrar pai e mãe. Isso é honra. Amém?